Vamos conversar com Eylon Levy, ex-porta-voz nacional de Israel. Obrigada por se juntar a nós. Meu último convidado chamou isso de teatro político performático. O líder do Partido Conservador afirma que isso é uma recompensa ao terrorismo. David Lammy, ex-secretário de Relações Exteriores, afirma que isso não ajudará o povo de Gaza. Mas qual é a sua perspectiva sobre o que acabou de acontecer aqui no Reino Unido? Vanessa, isso é performático, pois reconhecer um Estado palestino inexistente não o faz existir, mas ainda tem consequências. Essa decisão é catastrófica, talvez o maior erro da Grã-Bretanha no Oriente Médio desde o Iraque. Isso recompensa o Hamas pelo massacre de 7 de outubro e isso justifica a decisão do grupo de iniciar essa guerra bárbara há quase 2 anos e vai encorajar mais atrocidades bárbaras contra civis israelenses. Isso sabota a curto prazo qualquer chance de acordo de paz ou cessar-fogo, já que o Hamas observa e chama isso de um dos frutos de 7 de outubro. Eles acham que tomaram a decisão certa, mas isso só afasta ainda mais a paz a longo prazo. A paz só poderá vir quando o povo palestino rejeitar firmemente o caminho de violência do Hamas. Não sei como isso afetará Keir Starmer nas pesquisas, mas sei o impacto para o Hamas. Essa medida vai tornar o Hamas mais popular entre os palestinos porque será vista como uma vitória política. Isso justifica as atrocidades do massacre de 7 de outubro, temo, pelos reféns. Estou muito assustado por eles, presos nas masmorras de Gaza, pois seus captores foram recompensados e incentivados a mantê-los o máximo possível. Você ouviu minha última convidada descrever Israel como um pária. Você ouviu ele falar sobre enfraquecer e até questionar a existência do Estado de Israel. Qual sua opinião sobre Israel ser chamado de pária? Como responde a isso? E, claro, você sabe, acusações feitas ao redor do mundo de que está ocorrendo genocídio em Gaza, mesmo que o Tribunal Internacional, o ICG, não tenha confirmado esse veredito. Ainda assim, especialistas e comentaristas tratam isso como fato. Qual sua resposta a isso? Eu acho que muitos líderes mundiais realmente perderam o rumo. Após essas atrocidades cometidas pelo Hamas, entenderam que a guerra deve acabar com a remoção do Hamas do poder. Mas, sob pressão interna das ruas e dos parlamentares, eles agora estão tomando uma atitude que vai fortalecer o Hamas e encorajá-lo a cometer mais dessas atrocidades. É fácil, de longe, dizer que o Hamas deve libertar os reféns e abrir mão do poder, mas isso não acontece. Só Israel está tentando forçar o Hamas a agir assim. Agora, vamos esclarecer o massacre de 7 de outubro. Foi um ato de genocídio cometido pelo regime jihadista, que controla a faixa de Gaza, que jurou destruir Israel e matar cada um de seus cidadãos. Foi uma campanha para massacrar o máximo de pessoas, de forma brutal, e levar sobreviventes como reféns, visando a destruição total do Estado de Israel. Desde então, Israel luta para alcançar 2 objetivos: derrubar o regime jihadista que ameaça fazer isso repetidamente, até que todos nós estejamos mortos, e trazer de volta os reféns que estão sendo privados de comida, torturados e correm risco de execução. Essa guerra que o Hamas iniciou há quase 2 anos pode terminar amanhã se eles entregarem as armas e soltarem os reféns, como pede o mundo inteiro. Mas temo que o Hamas não fará isso agora porque sente que está sendo recompensado. O Hamas acredita que sua decisão de iniciar e prolongar a guerra está justificada. E qualquer esperança de que o Hamas entenda que o jogo acabou e libere os reféns. Isso se perdeu. O Hamas verá isso como motivo para reverter o mundo. Vitória. Então, quando o nosso primeiro-ministro anuncia o reconhecimento de um Estado palestino, isso significa, portanto, que ele imagina um Estado palestino governado e presidido pela organização terrorista Hamas. Se ele imagina isso, como acha que isso funcionará no mundo? Como isso seria prático? Como isso poderia ser possível? Não creio que Keir Starmer imagine um Estado palestino governado pelo Hamas, mas isso ocorreria se existisse um Estado palestino com eleições. O Hamas é disparado o partido palestino mais popular. O apoio ao Hamas na Cisjordânia mais que dobrou, quase triplicou, desde o massacre de 7 de outubro. E o motivo pelo qual o Hamas é tão popular agora é que a decisão de lançar o massacre de 7 de outubro parece ter sido justificada. Os palestinos acham que isso os destacou mundialmente. E, portanto, essa decisão de reconhecer um Estado palestino está ensinando-os a olhar para o 7 de outubro, para aqueles atos de estupro, assassinato e selvageria, como o seu dia da independência.
Isso vai fortalecer o Hamas. Se quisermos paz, a única maneira de alcançá-la é se o Hamas for completamente e totalmente derrotado em Gaza e se sua ideologia for desacreditada. Se o povo palestino rejeitar o caminho e a ideologia do Hamas, mas essa decisão só vai tornar o Hamas mais popular. Por isso, além de perigoso, é extremamente contraproducente. Pagaremos o preço em sangue no Oriente Médio. Vou ler para você um artigo longo do Mail, escrito hoje por Stephen Pollard. Veja o que ele diz. O motivo pelo qual Keir Starmer abandonou sua antiga fórmula é o medo covarde do seu governo em relação ao voto muçulmano sectário, que foi uma característica marcante das eleições gerais do ano passado. Aproximadamente 37 distritos têm mais de 20% de população muçulmana. E em mais 73 cadeiras, a população muçulmana está entre 10% e 20%. Nesses distritos, com mais de 15% de muçulmanos, o voto no Partido Trabalhista caiu mais de 14% entre 2019 e 2024. O partido teme perder mais apoio desses eleitores e considera reconhecer a Palestina sem acordo de paz uma forma de conter o dilúvio. Stephen Pollard chama isso de covardia moral e política do pior tipo. Quero saber sua reação. Isso parece uma avaliação sensata da situação. Keir Starmer busca votos, mas não do público em geral, pois pesquisa do Telegraph mostrou que 90% dos britânicos se opõem a reconhecer um Estado palestino sem exigir condições dos palestinos ou do Hamas, antes da libertação dos reféns, desarmamento do Hamas e compromisso com a não violência. Acho que a maioria dos britânicos entende que essa decisão é realmente catastrófica. Mas não sei se Keir Starmer quer agradar ao público britânico, pois pesquisas mostram o país já turquesa e as melhores chances do Partido Trabalhista na próxima eleição são manter assentos quase perdidos para independentes muçulmanos na última eleição. Então, essa também é uma decisão extremamente impopular na Grã-Bretanha, que claramente foi feita para atender a certos interesses de minorias, infelizmente, em detrimento da segurança nacional e dos interesses de política externa do Reino Unido. Muito obrigada por participar e compartilhar sua perspectiva. Esse foi Eylon Levy, ex-porta-voz nacional de Israel.